dia 1 de fevereiro de 2008 marcou o primeiro centenário do regicídio que constituiu, na opinião de muitos, o terrível golpe que abriu caminho ao desmoronamento da monarquia, ao mesmo tempo que a Europa e o mundo assistiam estupefactos e horrorizados aos relatos que a imprensa da época fazia do atentado de Lisboa. Foi nesta esplêndida praça que no dia 1 de fevereiro de 1908, fez há pouco tempo 100 anos, um grupo de conspiradores, certamente de inspiração republicana, abateu a tiro o rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe, decapitando literalmente a monarquia portuguesa. Nessa altura, finais do século XIX, primeiros anos do século XX, a monarquia portuguesa, que era uma monarquia constitucional, estava profundamente enfraquecida por um vasto conjunto de problemas de ordem social, económica, cultural e política que faziam alastrar um clima de agitação social que as frequentes manifestações populares refletiam e que em grande parte ficou a dever-se ao crescente desgaste do sistema político vigente, que ficou conhecido por rotativismo exatamente por se basear na alternância dos dois grandes partidos políticos da época, o Partido Regenerador e o Partido Progressista, que em boa verdade pareciam governar mais à medida das suas clientelas partidárias do que animados pelos verdadeiros interesses do país. No plano internacional, Portugal também estava muito debilitado, em grande parte devido ao problema de África, com as principais potências europeias, a Inglaterra, a França e a Alemanha, bem mais empenhadas na partilha de África para ali criarem os seus próprios impérios coloniais do que preocupadas com a histórica presença dos portugueses naquelas paragens. Foi neste ambiente de profunda crise que Dom Carlos subiu ao trono em finais de 1889, tinha então 25 anos. Dom Carlos era um jovem elegante, bonito, muito distinto e muito bem relacionado com as principais casas reais europeias. Tinha casado ainda no reinado do seu pai, Dom Luís I, com a princesa Maria Amélia de Orleans, filha do conde de Paris, que era o pretendente ao trono francês. Quando Dom Carlos sobe ao trono, muitos portugueses depositam no jovem monarca a esperança de conseguir abrir um período de verdadeira regeneração nacional. Mas a conjuntura que Dom Carlos veio a enfrentar era realmente muito complicada e parecia impossível gerir. Uma conjuntura que foi profundamente agravada poucas semanas depois da sua aclamação, quando, logo em janeiro de 1890, o jovem rei foi confrontado com o ultimato inglês imposto pela poderosa coroa britânica, que exigia a retirada dos portugueses de todo o território entre Angola e Moçambique, que atualmente abrange a Zâmbia, Zimbábue e Malawi. A Inglaterra era nessa altura considerada a nação mais poderosa do mundo e ameaçou declarar guerra a Portugal se os portugueses não abandonassem a sua ideia de mapa cor-de-rosa e não retirassem as suas tropas dos territórios entre Angola e Moçambique. Perante tal ameaça, Dom Carlos capitulou e cedeu ao ultimato inglês. A capitulação desencadeou uma verdadeira onda de histeria nacionalista que a propaganda republicana capitalizou politicamente, virando esse descontentamento popular contra a família real e fazendo apontar na direção da monarquia a razão de todos os males. Em sinal de luto,
a estátua de Camões foi envolta em faixas negras e a multidão invadia as ruas, concentrando-se em impressionantes manifestações populares. Algum tempo depois, estalou no Porto a Revolta Republicana de 31 de janeiro de 1891. O edifício da Câmara Municipal do Porto esteve ocupado durante algum tempo, onde uma bandeira republicana esteve hasteada durante quase 6 horas. No plano internacional, que toda a questão da partilha da África tinha agravado, Dom Carlos, fazendo uso do seu reconhecido talento diplomático, esforçou-se por equilibrar o relacionamento político de Portugal com os outros países. Dom Carlos fez diversas visitas ao estrangeiro e Portugal foi nessa altura visitado por muitos chefes de Estado e em especial pelos chefes de Estado das 3 grandes potências europeias daquela altura, a Inglaterra, a França e a Alemanha, com as quais o bom relacionamento de Portugal era absolutamente crucial. Além de muitos príncipes, princesas e reis de Estados, apesar de tudo menos poderosos, como Afonso XIII de Espanha, por exemplo, Dom Carlos recebeu nessa altura a visita das maiores individualidades do tempo. O rei Eduardo VII de Inglaterra, cuja visita a Portugal foi extremamente importante para as pretensões portuguesas em Angola e Moçambique. A visita de Guilherme II da Alemanha, outra das grandes potências que cobiçavam o domínio de vastos territórios africanos. E marcada por uma imponente chegada triunfal ao Tejo, a monarquia portuguesa recebeu também a visita do Presidente da República francês, Émile Loubet, uma visita de Estado que, como facilmente se compreende, foi marcada por entusiásticas manifestações dos republicanos portugueses. Mas os êxitos diplomáticos de Dom Carlos não foram suficientes para acalmar os ânimos cada vez mais exaltados em Portugal, onde, instigados pelo descontentamento generalizado e pela propaganda republicana, se multiplicavam as greves, as manifestações, os atentados bombistas, os distúrbios estudantis. A crise económica era terrível. Fechavam lojas e pequenas indústrias. Alguns bancos e grandes empresas estavam à beira da falência. O desemprego crescia a uma forma completamente descontrolada. Era frequente centenas ou se calhar milhares de pessoas reunirem-se aqui no Terreiro de Paço a pedir emprego. A situação era realmente insustentável e o rotativismo parecia de facto não conseguir resolver os problemas cada vez mais graves da nação. Foi então que o rei, como árbitro do sistema político e fazendo valer os poderes que lhe eram conferidos pela Constituição, designou João Franco, dissidente do Partido Regenerador, para chefe do governo em maio de 1906. Mas essa decisão, em vez de apaziguar os ânimos, acirrou toda a oposição, não só a oposição republicana, já muito ativa em Lisboa nessa altura, mas também a oposição monárquica liderada pelos inúmeros rivais de João Franco. Menos de um ano depois, João Franco pediu ao rei para dissolver o Parlamento, uma medida que considerava necessária para poder levar a cabo a sua política de moralização da vida nacional. O rei acedeu, abrindo caminho ao que viria a ser a ditadura de João Franco. O rei tornou-se então no alvo de todas as críticas e a razão de todos os males. O poder do Partido Republicano crescia. A monarquia parecia caminhar para um beco sem saída. Aproximava-se já o final de 1907 e logo em janeiro de 1908, no dia 28 de janeiro, há uma tentativa falhada de revolta republicana em Lisboa. Naquela altura havia ali, a seguir ao edifício dos Passos de Conselho, perto da igreja de São Roque, havia um elevador que subia até lá acima, ao Largo da Biblioteca, que hoje se chama o Largo das Belas Artes, e que exatamente por isso se chamava o elevador da Biblioteca. Os principais conspiradores que tinham marcado o encontro cá embaixo, junto da entrada do elevador da Biblioteca, são apanhados em flagrante de armas na mão. São presas dezenas de pessoas que a Guarda Municipal distribui pelas principais prisões de Lisboa.
Os principais ativistas republicanos, como António José de Almeida, Afonso Costa, José Alpoim e até o Visconde da Ribeira Brava, Francisco Herédia, tinham sido presos.